você sabe fazer esse efeito aqui de continuidade nos slides no PowerPoint, parecido com um post carrossel do Instagram? Sabe quando você vai arrastando para o lado e dá essa ideia de continuidade? É isso que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Breno Vargas e sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal Tudo Sem Firulas do Minimiza para aprender mais sobre apresentação. E esse vídeo surgiu por sugestões de vocês aqui, porque eu fiz um vídeo há pouco tempo falando das transições que eu mais uso no PowerPoint. E uma delas foi a transição empurrão, que é esse efeito estilo do carrossel mesmo do Instagram, que você vai arrastando pro lado e dá essa ideia de continuidade. E aí vocês pediram para fazer um vídeo usando essa transição, mas com imagens. Como que eu faço aquilo de uma imagem começa em um slide, termina no outro, sabe? Dá essa ideia, fica bem legal. E eu vou mostrar nesse vídeo, tem um truquezinho para fazer isso. Então eu trouxe esse exemplo aqui, ó, que o rosto do Steve Jobs tá no slide, só que ele tá cortado. E aí continua no outro slide. E depois eu também vou mostrar outros exemplos sendo aplicados, isso não necessariamente como imagem, mas são exemplos bem legais para se inspirar. Então vou mostrar depois também, então fica até o final nesse vídeo. Eu vou até tirar essa imagem desse slide, vou colocar ela aqui e eu vou descortar, digamos assim, vou deixar a imagem inteira. Se eu tentasse fazer no olho, né, vou copiar aqui, colar aqui, arrastar para o lado. Poderia, primeiro, não ficar na mesma posição, aqui de altura, certo? E segundo, aqui do lado não sei exatamente onde acaba a imagem. Então, se eu fizer assim, ó, por exemplo... Ó, ficou errado, tá vendo? Como que eu faço isso de uma forma rápida e precisa? Não tem como ser mais preciso que isso, olha. Então, eu venho aqui em formato da imagem, cortar... E eu vou cortar ela aqui na parede da direita, digamos assim, na parede direita aqui do slide, até aparecer esse pontilhado vermelho, para deixar no finalzinho do slide, ó, tá vendo? E é agora que vem o truque. Eu duplico essa imagem, deixo ela exatamente em cima, tá vendo que aparece pontilhado em volta vermelho? Tá indicando que a imagem tá exatamente por cima, beleza. E agora eu venho de novo em cortar. Aí eu vou descortar aqui e agora eu venho aqui e corto até o final do slide, até essa parede da direita de novo, beleza? Então cortei aqui, apareceu pontilhado e aí ficou assim, nem parece estar cortado, mas na verdade aqui são duas imagens separadas. Aí agora eu dou um Ctrl X ou no Mac Command X, que eu vou recortar aqui. E aí nesse slide eu dou um Command ou Ctrl V para colar. Aí agora é só vir com o Shift pressionado e andar em linha reta, ou mais fácil ainda, vem em organizar, aqui na página inicial, organizar, alinhar à esquerda. Pronto, tá resolvido. E agora quando eu coloco a transição, ele fica aqui certinho. Ah, Breno, mas e aí como faz a transição? A transição é aqui, ó. Transições, empurrão, em opções de efeito, eu coloco da direita para a esquerda, né? Nesse caso é da direita para a esquerda. Para saber mais sobre transições, mais sobre outras transições além dessas, outras transições que eu gosto muito, a gente vai deixar aqui o vídeo do card para você assistir depois. E aqui, para fazer com qualquer imagem, é da mesma forma. Exemplo, eu quero... vou apagar tudo aqui, eu vou deixar só esse ícone aqui do AirPods. Imagina que eu quero que o AirPods comece aqui, ó, certo? E termine no outro slide. Então eu vou duplicar aqui o slide, aqui eu apago, né? Vem cortar, corto aqui no final, duplica, coloca exatamente em cima e agora eu vou fazer o inverso. Venho aqui e corto aqui na parede da direita. Command X, Ctrl X, colo aqui, organizar, alinhar à esquerda. E agora, com a transição empurrar, da direita para a esquerda, é a mesma ideia. O ícone vai começar em um slide e vai terminar em outro, sem nenhum segredo. Agora vamos ver outros exemplos usando essa transição que ficou muito criativo
e ao mesmo tempo simples. Uma ideia simples. Olha esse slide aqui que eu tenho um antes e depois de um slide que a gente fez aqui no Minimiza. Então aqui vem o slide antes, quando eu passo o slide, vem o depois. Então aquela seta ali à esquerda dá essa ideia de continuidade de um slide para o outro. Aqui é mais fácil ainda para fazer isso. Peguei uma forma, só que essa forma aqui, tá vendo que ela tem a bordinha arredondada, né? É esse retângulo aqui, ó, com as bordas arredondadas. E eu passei do slide, tá? Eu não fiz assim porque não ia dar certo. Eu passei isso do slide para ficar retinho aqui no canto, certo? No outro slide, aqui eu tenho dois elementos. Eu tenho um quadrado, aí aqui eu botei quadrado com as bordas retas mesmo, porque aqui eu coloquei um ícone de seta. Poderia ser diretamente uma seta aqui, seta aqui mais grossa? Poderia, mas eu queria que tivesse a borda arredondada assim, então eu coloquei um ícone de seta assim, tá? Mas aqui é um detalhe, não é o mais importante. O mais importante é, eu coloquei esses dois aqui na mesma direção. Eu venho aqui, colei ele no slide seguinte, organizar, alinhar à esquerda. E aí depois só vim com a setinha aqui para a esquerda, para passar também do slide. E aí, nesse slide seguinte, é só colocar a transição empurrar da mesma forma. Vamos ver um último exemplo bem interessante também. Olha esse slide aqui. Eu tenho uma frase inicial e aí já começa com uma linha andando. E aí quando eu passo o slide, você vê que essa linha continua. É um fluxo aqui. E aqui embaixo ela vai continuar de novo e ainda tem uma partezinha de uma imagem. E aí, ó, continua no slide seguinte. Então ela começou lá naquele primeiro slide vindo para o lado e depois veio para baixo. Foi toda uma sequência de slides guiando ali por essa linha. Tudo usando o empurrão. Então aqui, ó, eu faço o mesmo esquema, né? Pego essa linha, colo ela aqui e venho arrastando para o lado. Ou posso usar o organizar, ou posso pressionar o Shift porque ela vem em linha reta. Se eu pressiono o Shift aqui, ela vem em linha reta. E aí deixo aqui, vou criando as outras linhas, faço a mesma coisa aqui. Copio essa linha, colo aqui e desço para ficar na mesma direção. E aqui eu também coloco empurrão, só que nesse caso eu coloco de baixo para cima, porque esse último foi de baixo para cima. E com a imagem, eu fiz o quê? Mesma coisa. Mesma coisa lá do primeiro exemplo. Duplico a imagem, coloco exatamente em cima, corto aqui no final, Ctrl X. Vou até deixar aquele pedacinho para fora que não tem problema. Colo aqui, organizar, alinhar na parte inferior. Posso ainda cortar um pouquinho em cima se eu quiser, não tem problema, porque o que importa é o que está para baixo. Cortar um pouquinho e ficar no mesmo tamanho. Botão direito, enviar para trás. Porque eu também colei a máscara aqui para deixar mais escura. E aí ficar exatamente igual aqui, ó. Sempre que você quiser fazer esse efeito de continuidade, seja só passando o slide, igual eu mostrei no vídeo das transições, que a gente deixou aqui para assistir depois, ou seja, para colocar como imagem, com alguma forma, qualquer coisa, sempre que precisar dar essa ideia de continuidade, é só fazer esse truquezinho ali com as imagens, o que for, e colocar a transição empurrão. Gostou? Gostou dessa transição? Gostou das aplicações aqui? Deixa o like se você curtiu então, e aproveita e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos aqui sobre apresentação, sobre storytelling, PowerPoint, tudo do universo das apresentações, e você mandar bem aí no seu trabalho, na faculdade, seja lá onde for. A gente se vê no próximo vídeo, grande abraço e valeu!